Pastor, irmãos, tudo bem com você? Que bom ter você em nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter vocês aqui. E nós continuamos falando sobre a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos no segundo trimestre deste ano de 2020 e o tema desse trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição de número 1, nós fizemos uma introdução, ok? De quem era Éfeso, o objetivo de Paulo. Então nós temos aí toda uma introdução da nossa lição. É só você voltar lá na lição de número 1 e você vai ver essa introdução. Na lição de número 2, a qual nós vamos estudar hoje, que será ministrada na maioria das nossas escolas no dia 12 de abril, e a nossa lição tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. Esta palavra sublimidade, ela quer dizer excelência, característica do que é perfeitamente moral ou intelectual. Ou seja, esta questão da sublimidade destas bênçãos é a excelência das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lembra que nós falamos na lição de número 1, a respeito da palavra, da expressão em Cristo, que se refere só a expressão em Cristo se refere na carta aos Efésios 12 vezes em Cristo, ok? E as bênçãos espirituais que nós estamos para receber, elas estão em Cristo, ou seja, através de Cristo, por meio de Cristo, ok? Então tudo aquilo que nós iremos receber, ela vem através de Cristo. O textuário diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então vamos lá. O texto áureo já vai dizer quem é que está abençoando. Quem nos abençoa é Deus e Pai, o Criador, certo? Aquele que projetou todas as coisas é aquele que nos abençoa. Mas nos abençoa como? Por nossos méritos? Nos abençoa como? Pelaquilo que somos, pelaquilo que temos? Não. Nos abençoa através de Cristo, por meio de Cristo. Cristo é o meio, a razão, o motivo dessas bênçãos espirituais chegarem até nós. E aonde nós somos abençoados? Nas regiões celestiais. Normalmente, irmãos, nós temos o desejo de lutar por bênçãos, coisas materiais, coisas temporais. Mas a maior riqueza que eu e você, que nós podemos ter, são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ok? Então nós precisamos aí estar ligados nesse ponto, que tudo aquilo que nós recebemos não vem pelos nossos méritos, não vem pelaquilo que fazemos. Nós temos aí muitas vezes a mania de falar, nós vamos jejuar para recebermos tal coisa. Não. Você pode morrer de fome, que você não vai receber nada. Você recebe alguma coisa por quê? Porque quando você jejua, quando você faz uma consagração, você está mortificando a sua carne e está dizendo, Jesus, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais da sua presença. Eu preciso mais de ti. E quando nós fazemos isto, nós estamos nos aproximando dele. Tá? E se nós recebemos alguma coisa, nós recebemos por causa dele, não pelaquilo que nós fazemos. Nós podemos nos entregar, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13. Se eu
dar o meu corpo, se eu doar o meu corpo para ser queimado, tá, vai ser como nada. Tá? Então nós vamos compreender que tudo aquilo que recebemos vem de Cristo. A nossa verdade prática vai dizer assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então veja bem, a nossa verdade prática, certo? Que é a verdade que norteia toda a revista, está falando que Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos separou para quê? Para desfrutarmos das bênçãos espirituais. Nós vamos falar melhor a respeito dessa eleição na próxima lição, que é a lição de número 3. Mas esta eleição não quer dizer que Deus elegeu uns para desfrutar das bênçãos celestiais e outros para viver na desgraça sem estar ali participando dessas bênçãos. Essa eleição é uma eleição em Cristo, tá? Em Cristo. Quando Cristo morreu por mim e por você, quando Cristo morreu por todo mundo, João 3,16, ok? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ok? Tenha a vida eterna. Então esta eleição é em Cristo, é através de Cristo. Cristo morreu para que todo o que nele crê, porque alguns não vão crer, outros não querem crer, outros vão deixar de crer, tenha a vida eterna. Então aqueles que creem, eles são escolhidos por Deus, certo? Eles recebem de Deus as bênçãos espirituais, ok? Então, nós estamos aqui na nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e também do versículo 9 ao 14, ok? Você pode fazer a tua leitura em casa. A introdução vai dizer assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Então, essa lição, ela vai nos levar a reconhecer a perfeição do projeto de Deus, tá? E nós vamos ver que o texto em apreço de Efésios, capítulo 1, de versículos 3 a 14, ele vai nos trazer o quê? Uma visão trinitariana, certo? Uma visão que vai nos mostrar o projeto de Deus Pai, executado por Deus Filho e mantido pelo Deus Espírito Santo. Deus Pai realiza o projeto, Deus Filho executa o projeto e é por meio do Deus Espírito Santo que esse projeto vai se realizando na minha e na sua vida, ok? É por meio da Trindade, deste Deus uno que é trino. Esse Deus que ele é um único Deus, mas se manifesta em três pessoas, agindo em todo o tempo
em prol daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eu e você. Então, Paulo, ele vai, nesse conjunto de textos, Efésios 1, de 3 a 14, ele vai nos falar dessa questão do Deus Pai, tá? Ele vai nos falar dessa questão da Trindade. O Pai decidiu redimir as pessoas para si, capítulo 1, versículos de 3 a 6. O Filho, pelo preço da sua morte sacrificial, também é o Redentor e aquele que, através do qual a igreja é a escolhida. 1, de 7 a 12. E o Espírito Santo aplica a presença viva e a obra de Cristo à igreja e à experiência humana. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Ou seja, toda a Trindade ela está envolvida nesta reconciliação, fazendo que eu, que você, que todos aqueles que aceitam a Cristo, eles possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, em todo tempo, é a Santíssima Trindade que nos leva a conhecer a Deus e a sua vontade, ok? Então, esse texto, ele é muito importante para nós, porque ele vai nos mostrar, primeiro, todo o conjunto de doutrinas e ensinamentos que será, certo? Será manifesto em toda a carta aos Efésios, vai estar lá aplicado. Mas também ele nos mostra que este projeto chamado salvação é algo que Deus vem trabalhando desde os primórdios da história, ok? Desde a queda do homem, Deus vem provendo meios para que o seu plano chegue a cabo. Então nós temos aí esta questão da Trindade envolvida dentro do projeto da salvação, tá? E na sequência nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais. Essas bênçãos que nós recebemos através de Cristo Jesus, né? E nós precisamos entender que essas bênçãos, elas vão sendo descritas no capítulo 1, versículos de 4 até o 14. Vamos lá? Primeiro, nós fomos eleitos, chamados a ser santos, versículo 4. Ele nos predestinou, ou seja, ele nos deu um destino prévio para sermos filhos. Esse predestinou aqui não é que ele escolheu quem seria salvo ou quem seria perdido de antemão. Essa palavra quer dizer, ele predestinou, ele deu um destino antecipadamente, ele mostrou o destino. Agora, quem escolhe se vai ou não aceitar esse destino sou eu e é você. Ele tem um destino. Por exemplo, nós pegamos um ônibus para Curitiba. O ônibus vai para Curitiba. Nós ganhamos a passagem para Curitiba. Quem diz se vai entrar no ônibus ou não é você. Você pode chegar na hora e não querer entrar no ônibus. Ou você pode entrar no ônibus com destino a Curitiba e decidir parar em Ponta Grossa, decidir parar em Campo Largo ou em Vitimarçu, ali no meio do caminho, tá? Então, o destino está previamente escolhido. Através de Cristo, o Senhor nos destinou ao céu, às mansões celestiais. Mas quem escolhe se vai pegar o bilhete sou eu e é você. Quem escolhe se vai chegar no destino é eu e é você, somos nós, através do quê? Através da nossa forma de viver, ok? Então, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados para sermos o quê? Agradáveis.
certo? Pedro vai dizer assim, que não foi com ouro, nem sangues de animais, que nós fomos comprados pelo quê? Pelo sangue de Cristo, certo? Não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo, que nos fez agradável a Deus. E nos, o quê? Versículo 7, nos remiu, nos perdoou, nos resgatou pelo seu sangue e acolheu-nos pela sua vontade redentora. Ou seja, um outro presente que nós recebemos é a vontade de Deus em nos perdoar, tá? Nos perdoar. Imagine se Deus agisse conosco como nós agimos com as outras pessoas, que muitas vezes nos recusamos a perdoar. Mas as bênçãos espirituais estão nesse perdão, nesta reconciliação. E Ele nos revelou a palavra da verdade. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos revelou a palavra da verdade. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que nós ouvimos de Deus é verdade. E essa verdade foi demonstrada a nós pelo próprio Deus através de Cristo para nosso benefício. Para que nós fôssemos beneficiados por Ele, perdoados e redimidos. E que mais? E ainda garantiu uma valiosa promessa. Garantiu que essa promessa se cumpriria através do Espírito Santo. E Ele vai fazer o quê? E Ele vai nos selar, certo? Uma garantia, nós vamos falar daqui a pouco, mas nós vamos ter uma garantia de que esta obra iniciada por Cristo, se nós nos mantivermos fiéis a ela, nós teremos esta garantia de que Ele terminará a boa obra que começou em nós. E a palavra de Deus diz, ó, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Tá? Então, é um trabalho, mas aí continua. Mas quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Ou seja, a obra de Deus se manifesta em nós através da revelação de Deus. E essa nova condição de vida, o que Ele faz em nós? Ele faz que nós experimentemos uma nova vida, uma vida renovada, uma vida transformada em Cristo. Tá? Nós podemos viver, por quê? Porque nós temos uma nova geração. Nós fomos regenerados, gerados de novo. Ou seja, nós podemos viver uma nova vida em Cristo. Isso daí nos garante que todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E que esta nova vida que estamos vivendo em Cristo é uma vida gerada pelo Espírito Santo. Tá? É uma vida que está em Deus. Antes nós vivíamos em Adão. O que é viver em Adão? É viver segundo a vida que Adão decidiu viver, ok? Deus ofereceu para Adão, o que ele ofereceu? Vida eterna, um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento perfeito com a natureza, um relacionamento perfeito. Mas Adão escolheu viver segundo a sua vontade, ok? Ele tomou, ele comeu, ele mentiu, ele se afastou, ele negou a Cristo. Então, ele tomou a decisão de viver sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas Deus, ele escolheu um meio para
trazer Adão de volta. E para nós ele preparou um sacrifício perfeito em Cristo. Então agora nós podemos viver em Cristo, tá? Ou seja, viver uma vida semelhante à de Cristo, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos tropeços, mas nós podemos viver uma nova vida em Cristo. Então, é possível viver esta vida em Cristo, mesmo que nós tenhamos os nossos tropeços, as nossas dificuldades, mas em Cristo nós temos perdão, né? Lá em 1 João, capítulo 1, João vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, saiba que tem um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo, ok? Então, esta vida em Cristo é uma vida à semelhança de Cristo. Nós deixamos de viver em Adão, à semelhança de Adão, das escolhas, pecados e decisões, para vivermos em Cristo. Uma nova vida, uma nova experiência, um novo objetivo, tá? E essa vida é uma vida cristocêntrica, aonde nós colocamos o quê? Cristo no centro da nossa vida, das nossas decisões, nós colocamos Cristo no meio, ou seja, no centro das nossas escolhas. Por quê? Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, uma vida em Cristo, uma vida que pode experimentar as bênçãos celestiais, ela começa com esta comunhão, ou seja, o mistério que anteriormente estava guardado, que estava trancado, agora nos é revelado. E qual é esse mistério? O grande mistério da fé, o grande mistério que agora nos é revelado, é esta grande salvação em Cristo Jesus, que nós podemos usufruir livremente. Nós podemos usufruir desta vida em Deus e em Cristo livremente, tá? O mistério que anteriormente estava oculto e agora é revelado é exatamente este Cristo que se manifestou na plenitude dos tempos. Se manifestou na plenitude dos tempos. Quando Cristo nasce, nós temos uma confluência dos tempos. Deus ele preparou um momento propício para Cristo nascer. Quando Cristo nasceu, havia a paz romana, certo? Havia aquele momento de paz em todo o Império Romano, havia caminhos, havia toda uma questão social para que Cristo viesse. Quando Cristo veio, havia toda uma questão intelectual. Por quê? Porque antes do Império Romano nós tivemos o Império Grego. Tá? E no Império Grego eles formaram uma grande língua, eles formaram, certo, uma forma de pensar mais livre, mais liberal. Quando Cristo nasce, certo, os judeus em Jerusalém, eles têm uma grande liberdade religiosa. Existe o surgimento das sinagogas que levou o conhecimento de Deus a todo o Império Romano, todo o mundo da época. Então veja bem, nós temos uma confluência, tudo está indo para aquele momento. Quando Cristo nasce, a plenitude dos tempos, nós temos uma sociedade ligada, nós temos uma forma de pensar ligado, nós temos um conhecimento do judaísmo ligado em todo o mundo. Havia uma expectativa messiânica
por causa desse projeto de Deus. Tá? E quando Jesus vem, o que ele faz? Ele reúne tudo, esta plenitude dos tempos. Tá? Nós temos dentro da teologia, né, e é a palavra que é usada aí na dispensação da plenitude dos tempos. Essa dispensação, ela fala de um conceito de tempo aonde Deus ele separou 7 dispensações, que são 7 pontos da revelação da sua vontade. Nós temos a primeira dispensação, que é da inocência, a segunda, que é da consciência, governo humano, a quarta, que é da promessa, a quinta, que é da lei, a sexta, que é da graça, que é a dispensação que iniciou-se em Cristo e é a que nós estamos vivendo, e a sétima, do reino, que dá-se início com o arrebatamento da igreja. Entretanto, né, embora esse conceito seja possível nessa passagem, o foco aqui está no tempo desse nascimento de Jesus. E qual é essa finalidade desse tempo? Porque esse tempo aqui, a palavra tempo dentro do Novo Testamento, ela tem 2 sentidos, certo? Tem 2 palavras que podem ser traduzidas por tempo. Uma é a palavra cronos, cronologia, cronômetro, que é o tempo do homem, que é o nosso tempo. E nós temos a outra palavra que se chama kairos, ou seja, o tempo de Deus. Então o texto que está aqui na dispensação da plenitude dos tempos está falando do tempo de Deus, ou seja, foi na plenitude, na completude do tempo de Deus, nessa dispensação do tempo de Deus, que nós temos esta salvação. Desse modo, nós podemos entender que a dispensação da plenitude dos tempos deve ser identificada como a hora certa. Cristo veio na hora certa. E ele veio no momento exato, certo? No momento exato, para que nós possamos viver esta vida gerada por Deus e em Deus, ou seja, no tempo exato da reconciliação, no tempo exato da administração da salvação a todos os seus, ok? E para que isso? Para louvor da sua glória. E como nós podemos ter a certeza desta vivência com Deus e com o seu Espírito? Através de algo chamado o selo do Espírito Santo, certo? Tá, vamos explicar o que é selo. Os jovens, eles não conhecem carta, eles conhecem, nem e-mail eles conhecem direito. Esse tempo atrás eu falei para alguém mandar um e-mail, sabe, desses bem mais jovens, foi difícil, não conseguiu. Por quê? Porque eles estão na geração da mensagem, né? WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem é o tempo deles. Mas nós que somos um pouco mais velhos, experientes, nós conhecemos bem o que é selo, quando se fala de carta. Esse selo, ele garante que a carta enviada vai chegar. Aquele selo, ele paga. Por exemplo, você ia mandar uma carta daqui para São Paulo, tá? Tinha um valor o transporte dessa carta, você compraria o selo. Esse selo pagaria o transporte dessa carta e garantiria que esta carta chegasse. Selo, outra coisa. Você pega aí o seu notebook, você pega aí o seu tablet, teu celular, e você vai abrir e vai ver que atrás dele existem marcas. Aqui no meu já não dá para ver, mas existem marcas para garantir que este equipamento não seja aberto, tá? Às vezes é um pininho que é pintado de azul, de vermelho, tá? Você vai ver ali aquilo, e se for quebrado aquilo dali,
o dono ou a autorizada que vai fazer a garantia do teu smartphone, teu tablet, teu notebook, ele vai dizer, não, olha, esse notebook foi mexido. Por quê? Porque o selo não está intacto. Tá? Selo, então, é uma marca de propriedade. É uma marca que garante que chegará ao destino, que garante que vai ter, que garante que vai chegar ao destino aquilo que nós estamos enviando. Quando a Bíblia fala também de penhor, fala de algo que é deixado em garantia. Ou seja, o Espírito Santo é o selo e é o penhor, ou seja, é algo que foi deixado em garantia, que garante o que está sendo prometido ou requerido. Então, quando nós falamos do Espírito Santo como o selo e o penhor, nós estamos falando de algo dado, doado, enviado por Deus a mim e a você, como garantia que aquilo que ele prometeu, ele realizará. É por isso que Jesus vai dizer, ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro, alguém da mesma espécie, do mesmo nível, certo? Eu vou mandar outro para dar continuidade a esse trabalho espiritual iniciado por Deus, realizado por mim e continuará através deste outro, que é o Espírito Santo. Tá? Quando Jesus ele é assunto ao céu, ele vai para quê? Para que o Espírito Santo possa descer. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. Este selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Segundo Atos 1:8, é o revestimento de poder, é o falar em novas línguas. O que é o selo do Espírito Santo? É a habitação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir do momento que você aceita a Jesus, levanta a sua mão, dobra os seus joelhos e alguém ora por você e você ora confessando os seus pecados, a partir desse momento, o Espírito Santo já vem e marca você como propriedade de Deus. Sabe como se faz nos pecuaristas? Que eles vêm com ferro quente e marca ali o seu animal? Irmãos, parece até desumano. Mas o que acontece? A partir daquele momento não tem nada que tire esta marca. Tá? Nada que tire esta marca. Pode ser que lá para frente alguém venha e remarque, tá? Mas aquela marca ela fica. Então o Espírito Santo é esta marca, é este penhor, é algo que diz que nós somos de Deus. Não é carregar a Bíblia, não é ter cara de crente, perfume de crente, cabelinho de crente, roupinha de crente, não. É esse Espírito Santo vivo e vivendo. Pode ser que no meio do caminho alguém desista de viver com ele. Né? Então vai lá e remarca e o próximo dono vai lá e vai marcar de novo. Ok? Então o Espírito Santo como selo é uma garantia da vivência e da habitação de Deus em nós. Que somos propriedade e feitura dele. Então nós precisamos compreender isso. A diferença do batismo com o Espírito Santo, certo? Que é o revestimento de poder com a evidência de falar em novas línguas, e o selo do Espírito Santo, que é a certeza de que o Espírito de Deus, ele vive em nós e nós estamos vivendo salvos em Cristo Jesus. Tá? Então, irmãos, nós precisamos ter isso bem claro em nossa mente, em todo o tempo vivendo assim. Tá? E a conclusão da nossa lição vai dizer assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado
resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Jesus Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Ok? Então, irmãos, o que nós precisamos compreender? Que tudo isso que nós falamos, ele resulta na confirmação do plano de Deus para a minha e para a sua salvação, nos preparando para o momento do arrebatamento da igreja, para a nossa vitória final em Cristo. Ok? Deus te abençoe por estar conosco, ouvindo, a sua audiência aí, estar ligadinho com a gente. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe um like, deixe um joinha, certo? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida e para a tua. Deus te abençoe, em nome de Jesus.